Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui. E hoje a gente vai falar sobre uma série que vocês pedem muito aqui no canal. Já tem vídeo aqui da série falando sobre a primeira temporada, eu vou deixar aqui no izinho pra vocês. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a segunda temporada de The Society. Aonde está? Quando nós poderemos vê-la? Se inscreve aqui no canal, deixa o seu joinha aqui nesse vídeo e vamos falar de The Society. Se você não sabe do que eu estou falando, você não sabe o que é The Society, eu já falei pra vocês, deixei um vídeo aqui no izinho pra vocês assistirem, que é a minha crítica da primeira temporada com spoilers, mas eu recomendo vocês assistirem a série, porque a série é realmente muito legal, foi uma série que me pegou muito de surpresa, e eu gostei bastante, e fiz vídeo, foi muito legal, e vocês ficaram muito empolgados. E aí, a gente tá agora chegando no aniversário de lançamento da série, né, vai fazer quase um ano que a série foi lançada, ela foi lançada no dia 10 de maio de 2019, então daqui a 20 dias vai ser o aniversário de fato, né? E normalmente as novas temporadas das séries, elas saem mais ou menos próximas da mesma época que elas saíram. Mas a gente sabe que a vida não tá tão fácil assim, né? Coronavírus tá por aí em todos os cantos, atrapalhando todas as séries, atrapalhando todos os filmes, atrapalhando todos os lançamentos, e com The Society não seria diferente. No começo do mês, o Deadline soltou uma matéria onde eles falavam sobre a Olivia Nikander, que faz a Gwen na série. Dizia, né, que essa atriz e a personagem dela foram promovidas para um papel regular na série. Ou seja, a gente provavelmente vai ter um aprofundamento maior dessa personagem na segunda temporada. Mas junto com essa matéria, né, uma coisa que talvez tenha passado batido pelas pessoas, o Deadline afirmava que a segunda temporada deve estrear mais tarde este ano. Então, as esperanças de que uma segunda temporada pudesse vir logo próximo aí de onde foi a primeira temporada, elas já se evaporaram, né? Mais tarde nesse ano e no momento que a gente tá, com certeza significam mais para o final do ano, né? Segundo semestre, mas eu diria que lá para outubro, novembro, dezembro, assim, a gente pode começar a pensar em ver segunda temporada, principalmente porque a produção da série também foi afetada pelo coronavírus e pela paralisação geral que tá rolando, né, nas séries e tudo mais. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal onde eu falo um pouco mais sobre essa paralisação, sobre as consequências e tudo que tá acontecendo na indústria. Então, se você quiser, clica aqui no izinho pra assistir esse vídeo, tá muito legal, é bem informativo o vídeo. Mas hoje, então, a gente vai falar um pouquinho de The Society. E, quando eu tava fazendo esse vídeo, eu percebi que eu lembrava muito pouca coisa da série, né, já faz tanto tempo, gente, eu fui esquecendo todos os detalhes e tal. Então eu fiz o quê? Aproveitei e pesquisei, lembrei, revi algumas coisas pra poder montar algumas teorias pra vocês, pra gente poder discutir e relembrar algumas coisas que estão acontecendo, que aconteceram e o que a gente imagina que pode ser mostrado na segunda temporada. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algumas teorias. Se você não assistiu a série e você não quer spoiler, eu recomendo você parar o vídeo por aqui, assistir a série e depois voltar. A primeira teoria, e era uma das minhas favoritas, continua sendo, na verdade, apesar de eu achar que ela tem alguns furos, é o fato de que os nossos personagens estariam dentro de um experimento do governo. Pra quem assistiu Maze Runner e pra quem não assistiu, não sabe a história, não quer levar spoiler, cuidado que eu vou dar spoiler de Maze Runner. Vai ser rapidinho, tá? Mas vai ser um spoiler aí da história. Em Maze Runner, a gente tem o personagem do Thomas, né, que é o Dylan O'Brien, e ele chega lá na clareira, e aí ele descobre que tem uma sociedade ali naquele lugar onde ele chega, e que as pessoas, né, os jovens ali, eles estão vivendo uma vida normal, então cada um tem a sua função, tem quem cozinha, tem quem cuida, tem quem... Enfim, e aí o Thomas chega lá e ele tá meio perdido, tipo, não sabe o que está acontecendo, e aí coisas acontecem, se resolvem, e eles descobrem que tudo aquilo não passava de um experimento do governo, selecionando, né, os jovens mais inteligentes. Quando eu vi The Society, de cara, eu já... conectei as histórias, já comecei a pensar no conceito de Maze Runner e nesse conceito de ser um experimento do governo de fato. Eu acho que tem algumas coisas que apontam pra isso, né? Que a gente pode olhar e falar, realmente, isso parece que é. Eu acho que o primeiro deles pode ser um motivo meio fútil, mas é a existência, né, e a continuidade da energia elétrica dentro do universo de The Society. A gente sabe que quando tem um apocalipse zumbi ou um apocalipse qualquer, a primeira coisa que vai embora junto com o sinal do celular é a energia elétrica, porque afinal você não tem mais empresas cuidando daquilo, você não tem mais a estrutura, né, de tudo aquilo, você não, enfim. E a energia elétrica rapidamente esgota, né, e acaba meio que deixando de lado, porque no final ninguém se importa, né, a gente tá sendo atacado por zumbis. No caso de The Society, a energia elétrica, ela é uma constante, ela continua rolando, como se nada tivesse acontecendo, sendo que, pelo que a gente viu, né, do que os personagens descobriram, aquela cidade onde eles estão
ela tá completamente isolada de tudo, não tem nada em volta. Não tem uma usina elétrica ali perto, não tem alguma coisa que possa estar de fato fornecendo energia. Então, isso me leva a pensar que alguém tá controlando essa energia. Eu acho que, óbvio, tem muitas explicações pra essa questão da energia, e isso se encaixa em várias teorias que a gente vai falar hoje, mas eu acho que isso é a primeira coisa que a gente olha e fala, mas será que eles estão realmente sozinhos, abandonados à própria sorte? Um outro fato, inclusive, é que a gente tem essas pessoas que estão isoladas no meio do nada, num cenário que parece meio construído demais, né? Então, a cidade tinha um monte de coisa em volta e tudo mais, e de repente é floresta, floresta, mato, 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 não tem nada. E isso parece muito maquiado pra parecer isolado, sabe? Não parece natural. Quando a gente olha, a gente vê que não parece natural, que as coisas acabam do nada. É super esquisito. Então eu acho que isso é mais uma pista de que talvez tenha uma grande energia, uma grande força por trás que esteja, né, mexendo com tudo ali. Isso sem falar que a gente tem o fato de que eles foram levados até a cidade, né, pelos ônibus que estavam sendo dirigidos pelos tais dos motoristas, que eles só perceberam no final da temporada que eram figuras muito esquisitas e que tinham desaparecido do nada, né? Tipo, os caras estavam lá, dirigiram o ônibus, de repente, nada de ônibus, nada de motorista. A gente percebeu isso no começo e eles demoraram? Sim, mas vamos falar desses motoristas. Então, assim, se realmente fosse um acidente, eles foram parar ali por acidente e não uma coisa planejada, esses motoristas e esses ônibus não teriam sumido também, né? Eles estariam presos lá na cidade junto com eles. Mas como ficou um ambiente muito específico, né, daquelas pessoas ali, me parece muito organizado, entendeu? Me parece muito organizado. E é claro, né, o fato de que a série se chama The Society e a gente tá falando de jovens que têm que montar uma sociedade ali dentro, né? Eles têm que se organizar, eles têm que mostrar que eles conseguem se manter ali com os recursos que eles têm. E isso também parece algo que alguém faria pra tentar aprender alguma coisa, né? Pra tomar uma nota. Ah, se a gente colocar eles em situações X, eles vão agir dessa forma, né? Então eu acho que isso também remete muito a ter uma pessoa observando, e eu imagino que poderia ser o governo, né? A gente sabe que o governo dos Estados Unidos é cheio das teorias de conspiração, então assim, não seria nada demais, né? Uma outra possibilidade ainda muito parecida com esse universo é eles estarem dentro de uma simulação bem no estilo Westworld, já pensou? Alguém criou um parque que é aquilo, e eles estão ali dentro, mas na verdade eles estão dormindo na casa deles, né? Isso já não faria tanto sentido, porque a gente sabe que os pais deles não sabem onde eles estão. Mas talvez eles estivessem num lugar, né, do governo mesmo, e estivessem dormindo nesse lugar, achando que eles estão vivendo essa vida muito louca, né? E aí as pessoas que estão mortas mesmo, na verdade, acordaram, né? Alguma coisa desse tipo, bem no estilo Westworld mesmo. Acho que seria interessante também. Ainda falando sobre alguém que está controlando, né, basicamente eles sendo marionetes de uma pessoa, uma outra possibilidade que a gente tem que estudar é o fato de que pode ser uma espécie de vingança. Então a gente sabe que os pais de alguns deles ali estão relacionados a um cara que tem motivos pra querer se vingar, porque a gente sabe que a cidade tem todo um lance do cheiro, né, que é uma das grandes pistas dessa temporada de que algo está errado, e esse cheiro ele indica muitas coisas, e o cheiro não tava lá, e aí no dia que eles desaparecem o cheiro volta. Então assim, ligação tem. E o engraçado e o curioso, é uma coisa que eu não sabia, eu descobri na minha pesquisa, é que essa história de The Society, ela já apareceu num conto que foi popularizado pelos irmãos Grimm, que se chama O Flautista de Hamelin. Tem muitas conexões aí desse conto com a história, desde o nome do flautista até o nome da cidade, né, que eles estão numa cidade que chama Newham, apesar de ser uma conexão muito óbvia, né, porque a história é muito parecida. Então no Flautista de Hamelin o que acontece? Uma cidade chama um flautista para expulsar os ratos da cidade. Então o flautista vai lá, faz lá a flautinha dele, os ratos seguem ele para fora da cidade, tudo certo. Aí os caras da cidade decidem que não querem pagar o flautista pelo serviço que ele fez. E aí o cara fala, ah é? Então vou usar os meus poderes e vou atrair o quê? As crianças de vocês pra fora da cidade. Vocês estão vendo a semelhança? Entendeu? Vocês estão vendo como é parecido? E eu acho que tem uma vibe aí. A gente sabe que tem uma pessoa que deveria ser paga para retirar o mau cheiro da cidade. Essa pessoa levou um calote e aí ela ficou com raiva e ela gostaria de se vingar. E como se vingar melhor se não, né, sequestrando os filhos das pessoas que tem a ver. É claro que nesse cenário, muitas outras pessoas
estariam sofrendo as consequências do que 2 ou 3 pessoas causaram. Então, assim, eu acho que pode ter um pezinho aí, eu acho que com certeza essa pessoa e essa história do Shiro tem a ver, porque isso é uma pista muito clara pra gente, né? Mas eu acho que a situação não é apenas essa. E é claro que isso também explicaria, não sei exatamente como, mas a gente conseguiria explicar por que eles estão num lugar tão isolado, como eles chegaram ali, né? E seria uma coisa um pouco mais mística, assim, mas teria explicação também. E, né, querendo ou não, isso também mostraria, explicaria por que os pais deles têm aquele quadro de memória, né? Em memória de, então, enfim, com os filhos desaparecidos, né? Querendo saber o que aconteceu, mas considerando que eles estão mortos e tudo mais. Então eu acho que essa é uma questão interessante e ela é muito parecida com essa do governo, mas eu acho que aqui a gente tem uma pessoa específica que é responsável por tudo que aconteceu. Aí, né, pra quem assiste Lost, e aqui vai um spoiler de Lost, então muta aí o vídeo rapidão se você não quer tomar esse spoiler, é que eles estão mortos, e na verdade aquilo é um purgatório. Como eu já falei, Lost já fez isso, já fez uma coisa muito próxima disso, né? Mas eu acho que é uma possibilidade, porque afinal a gente tem alguns elementos ali que indicariam isso. Então, por algum motivo, eles teriam sofrido um acidente no ônibus, e eles estariam nesse lugar que estaria funcionando como um purgatório, pra eles terem atitudes que vão decidir se eles vão pro céu, pro inferno, enfim, né, pra qualquer lugar que seja, sendo bons ou sendo ruins. Acho que é uma possibilidade interessante, porque afinal justificaria muitas das coisas que acontecem, mas eu acho que também deixa muitas pontas soltas. As coisas ainda são muito intensas ali, né, pra gente considerar que eles estão mortos, mas, como a gente já viu em Lost mesmo, acho que é algo que é possível. Aí a gente tem que pensar nos motoristas de ônibus e considerar que os motoristas, que já eram bem esquisitos e tinham um pouco de cara de suspeitos de que tinham alguma coisa a ver com aquela história, também teriam morrido nesse acidente de ônibus, ou talvez estariam em coma, né? Acho que talvez seria muito esquisito todos estarem em coma, mas talvez os motoristas ficaram em coma e daí só eles estão no purgatório? Pode ser. Ou os motoristas morreram e eles eram bondosos e eles já foram pro céu. Pode ser também. Mas eu acho que essa é a teoria que pra mim funciona menos, assim, mas eu acho que também daria um bom pano pra manga, né, pra gente pensar nas coisas. E finalmente a gente tem a questão do universo alternativo, que eles estariam num outro mundo, né, num outro universo, sendo uma terra diferente, bem no estilo, né, que a gente vê nos quadrinhos de Terra 1, Terra 2, Terra 3, e aí eles foram parar numa outra terra por acaso, ou simplesmente sendo um lugar desprendido de qualquer universo, qualquer mundo, onde eles foram parar ali meio que sem querer, e isso explicaria porque que a gente tem 2 versões, né, dessa mesma terra, e por que, por exemplo, o cachorro consegue passar de uma pra outra, porque a gente sabe disso. O cachorro não tá morto, né, gente? A gente sabe disso. O cachorro não tava no ônibus, então não tem como ele ter ido pro purgatório. Mas tem como ele tá num universo e passar pra outro universo. E eu acho que dentro ainda dessa teoria do universo, a gente tem a possibilidade deles terem, de alguma forma, viajado pro passado ou pro futuro. E aí, estando no passado ou no futuro, a gente tem muitas possibilidades. Então, se eles estão no passado, eu acho que tem a possibilidade da gente estar no momento onde a cidade foi descoberta, porque a gente sabe que a cidade foi descoberta por exploradores, então faria sentido esse isolamento todo da cidade. E aí as pessoas vão descobrir e eles vão encontrar uma sociedade meio diferente, né? Tipo, já pensou? Eles estão lá e aí, de repente, eles são os avós, os próprios avós, sabe? Rola um negócio meio paradoxo, assim, acho que pode ser interessante. Ou se eles viajaram pro futuro, por exemplo, uma possibilidade é eles terem ido parar num futuro tão distante que tudo se acabou e a cidade, por algum motivo, ficou intacta, mas completamente isolada de qualquer outro resquício de humanidade. Pra quem assistiu o filme Aniquilação, acho que é interessante a gente pensar nesse conceito, né? Acho que seria legal. Mas eu acho que no final das contas, a gente vai ter uma resposta que vai juntar mais de uma teoria. Eu acho que não tem uma única teoria que está certa. Eu acho que não é simplesmente eles viajaram no futuro. Eu acho que não é simplesmente um experimento do governo. É tipo assim, eles foram para um universo alternativo por causa do governo. Eles viajaram pro passado por causa da vingança desse cara. Eles estão mortos, mas porque alguém tava tentando controlar eles, sabe? Eu acho que vai ser uma junção de muitas coisas que vai acabar resultando nas respostas. E também acho que a gente não vai ter todas as respostas na segunda temporada. The Society é uma série que faz muito sucesso. A Netflix com certeza vai querer continuar. Então eu imagino que deve ser uma série que vai ter
3, 4 temporadas, de repente, né? Então eu acho que todas as respostas não virão, mas algumas com certeza virão. Aproveita e deixa aqui nos comentários quais são as suas teorias favoritas, pode ser dessas que eu falei, pode ser uma teoria que você inventou, deixa aqui nos comentários pra gente discutir, pra gente comentar sobre The Society, pois saudades, e agora a gente tem um longo caminho pela frente, eu não tô nem enxergando de tão longo, entendeu? Qual que é o caminho dessa série. Mas a gente vai esperar ansiosamente, enquanto isso você pode assistir os vídeos aqui do canal, pode se inscrever no canal e me seguir nas minhas redes sociais, Instagram, Twitter e TikTok, pois agora sou uma TikToker. E é claro, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, boa semana!